Ora viva, então vamos iniciar a terceira aula no módulo 6. Iniciamos outra vez por aqui pela ficha de trabalho anterior. Oh, professor, você já mostrou isto, já vimos que só 10 pessoas entregaram. Pois é, só que já é a ficha número 2 e eu vou ver o resultado. 10 pessoas entregaram a ficha. É preciso dizer mais alguma coisa ou ficamos por aqui? Porque o que vai acontecer é que aqui os amigos, por exemplo, aqui o nosso querido amigo Ricardo, nada, mas disse no chat, eu vou fazer qualquer coisa e entrego logo. O nosso amigo Diogo, não sei onde é que ele para. Aqui o nosso amigo Eduardo, não sei o que foi fazer. O nosso amigo Felipe, também disse que ia almoçar, ou o que era, depois entregava. Aqui o nosso amigo José, que foi lá mandar umas bocas no chat e depois nada. O Luís, que eu já nem sei para onde é que ele anda. Aqui está mais um que esteve lá, mas nada. Este colega que eu já tantas vezes chamei a atenção para este problema e nada. Não é? Portanto, o que mais posso eu fazer? Fica aqui a pergunta. Vamos lá então à correção da ficha. Como vão ver, era dificílimo, quase não se conseguia fazer isto. Então, o que significa constante nula? Bem, aqui a pergunta podia ser respondida de várias formas. Eu vou colocar aqui só uma resposta. Podia ser respondida de várias maneiras. Significa que o apontador não tem valor ou que não aponta para nada. Seriam duas respostas possíveis. Os operadores asterisco e comercial, quando aplicados a apontadores, isto também pode ser respondido de muitas formas. O asterisco quer dizer apontado por, ou aponta para, dependendo de como se lê a frase. O comercial é o endereço de. E qual é o tipo de dados uma variável tipo apontador? Essencialmente o que eu tinha que pôr aqui é que um apontador é um endereço de memória. Aqui nesta eu falhei, portanto, assumo já que eu falhei, eu comi aqui uma linha que vinha depois desta linha e isto acabou por não fazer grande sentido. Fui eu que realmente falhei aqui. Eu tinha que escrever qualquer coisa depois disso e comi a linha. Portanto, esta pergunta ficou sem sentido. Bem, mesmo assim eu faço o que tem sentido. Portanto, aqui no início é claro que estes valores são os valores x, y e z. Aqui não muda nada, só estou a dizer que o APT1 aponta para x, o APT2 aponta para y. O z, então, vai ser o apontado por... O apontado por x, o apontado por APT1 vezes o apontado para APT2. Ah, bem, se o APT1 aponta para x e o APT2 aponta para y, isto vai ser 1 vezes 5. Então o z também vai ficar a 5. Depois tem aqui mais duas instruções, só que lá está, como eu daqui para baixo não esqueci-me de acrescentar aqui uma linha, isto acabou por não fazer sentido nenhum e vai ficar aqui 6, 4 e 9, não faz mais nada para baixo, portanto ficaria assim. Portanto, esqueçam esta pergunta, faltou aqui uma linha e isto perdeu o sentido todo. Tudo bem, também acontece. Vamos passar à frente. Bem, aqui como eu já expliquei aos colegas que estiveram nas aulas, todos estes problemas é para que vocês se apercebam de quais são os tipos de dados que estão envolvidos. Por exemplo, vamos ver aqui. Eu vou escrever aqui. Só preciso dizer se é válido ou inválido, mas eu vou escrever mais qualquer coisa. Vamos lá ver. Por exemplo, o APT1. Que tipo de dados é? O APT1 é um apontador. Se quiserem fazer este joguinho para
O apontador também podem chamar este endereço de memória. Okay? É um apontador ou um endereço de memória. O endereço de X é um endereço de memória. Esta igualdade é válida? Sim, o apontador é um endereço de memória. Aliás, como já vimos lá em cima. Então esta é válida. Não precisamos escrever isto. Bastava escrever isto e já estava, mas isto é a explicação. Portanto, como eu tenho aqui um apontador e aqui um endereço de memória, um apontador é um endereço de memória realmente, então isto é válido. Agora eu tenho aqui, reparem, tenho um apontador deste lado, o apt2 é um apontador. E aqui eu tenho um inteiro, não é? O y inteiro. Ora, o apontador inteiro? Não é. Então este é inválido. Se assim esse jogo, obviamente eu responder todas corretamente, esta é inválida. Por isso que o apontador não é um inteiro. Agora eu tenho do lado esquerdo, x é um inteiro. E do lado direito tenho o apontado por apt1. Ora bem, o apontado por apt1 é um inteiro. Então eu tenho inteiro igual a inteiro. Isto é válido. Reparem que isto é parecido, mas não é igual. Certo? Isto não é igual a este. Então do lado esquerdo eu tenho um inteiro. E do lado direito tenho um apontador. Eles não são iguais. Isto é inválido. Aliás, como já viram aqui, isto é inválido. Bem, se fizessem este raciocínio em todos, vão ver que isto não tem dificuldade alguma. Aqui eu tenho, agora não vou escrever isto outra vez, não é? Pronto, acho que já se percebeu a ideia. Eu tenho aqui um inteiro e aqui tenho inteiro mais inteiro, portanto isto é válido. Isto é um apontador. Isto é um endereço de memória, portanto isto também é válido. Apontador de um lado, apontador do outro, é válido. Portanto, isto é parecido, mas não são iguais. Apontador de um lado, isto é um inteiro. Portanto, isto é inválido. Isso é então esta solução. Problema 4. As instruções para alocar memória dinâmica. Bem, eu mostro no vídeo como é que se usa o malloc. Isto é para usar o malloc, alocar memória dinâmica, é preciso usar a função malloc. Então, tal como eu fiz no vídeo, podem ver o vídeo outra vez, agora não vou ter espaço aqui para repetir tudo, mas então apt1 igual a int asterisco malloc. E agora eu tenho aqui duas soluções. Ou faço, como um inteiro são 2 bytes, ou então é igual, é a mesma coisa, fazer isto é igual a isto. Eu prefiro usar o sizeof porque assim o sizeof não permite enganar. Imaginem que eu me engano aqui. Até porque o inteiro em determinados computadores pode ter 4 bytes. Eu fui ver essa informação. Eu prefiro usar o sizeof, mas isto também está correto. Bem, a partir daqui é mais ou menos tudo a mesma coisa. pt2 é igual a float. Guardar memória para um float. Malloc 4. Ou também dá para fazer utilizando o sizeof, seria isto é igual. Agora aqui temos que ter atenção, porque o código postal pode ter 12 caracteres, portanto isto é um array, isto é uma string, então temos que ter aqui mais algum cuidado, mas código postal igual malloc 12 caracteres, ou então fazer assim. Aqui enganei-me, peço desculpa. Não fazia sentido isto. Portanto, char vezes 12. É a mesma coisa. O D
só tenho que ter atenção que aqui são 500 números, portanto eu teria resultados igual float asterisco malloc. Portanto podia fazer 4, float são 4 bytes, 4 bytes vezes 500, 2000. Mas aqui já começamos a tentar fazer contas. Quando se começa a fazer contas, a possibilidade de nos enganarmos já começa a ser maior. Então é preferível não nos pomos a fazer contas e fazer float vezes 500. E assim faz o computador as contas. Quanto mais contas uma pessoa faz, mais facilmente se engana. Portanto, isto é igual a isto. E agora aqui neste caso, aqui não, só temos uma forma de declarar isto corretamente, que é utilizando o sizeof. Portanto, seríamos. E aqui atenção, a variável chama-se produto, não é o P. O P é a estrutura. O P é o identificador da estrutura. A variável chama-se produto. Então tenho que fazer aqui produto igual. O tipo de dados é que é a estrutura P malloc sizeof start P vezes 500. Então a resposta é esta. Okay. Então eu tenho aqui 5 variáveis: apt1, apt2, código postal, resultados e produto. E agora vou escrever as instruções necessárias para libertar a memória dinâmica. Libertar, basta-me usar a variável free. Então, free apt1, free apt2, free código postal, free resultados, free produto. Está feito. Portanto, já temos aqui esta ficha resolvida. Bem, se houver alguma dúvida, ponham na aula, mas dado a pouca participação, eu acho que vai ser mesmo. Vamos ficar mesmo por aqui, não é? Ok, então nós vamos agora gravar a última aula teórica deste módulo. Também é a última aula assíncrona, penso eu. Vamos ver como é que isto vai correr. Eu já disse isso, mas peguem-nos num bloco, peguem num caderno, comecem a tirar notas, porque o que eu vou dizer aqui é importante e vale a pena vocês tirarem apontamentos. Ok, primeiro tema então que vamos ver são os apontadores e os arrays. Isto é simplesmente, eu não vou ensinar aqui nada de novo, só vou fixar aqui uma ideia que eu não sei se já tinham percebido, porque eu já tinha falado dela, mas não sei se tinham percebido. Vamos então fazer aqui uma comparação. Bem, então a gente sabe que o que é um array, não é? Um array é um conjunto de variáveis do mesmo tipo, que tem o mesmo nome. Certo? A gente dá um nome para o array. Então vamos lá ver. Se eu tenho, por exemplo, um array de inteiros, vamos imaginar aqui que eu tenho um array de inteiros, que eu vou chamar números, e vamos aqui para o exemplo de dizer que são 500 números. Okay? Como é que isto fica armazenado em memória RAM? E atenção, eu vou repetir mais uma vez, eu estou a falar sempre de memória RAM. Então temos aqui a nossa memória RAM, um esquema da memória RAM, não é? O que é que acontece aqui então com este array? Bem, aqui quando eu faço esta declaração em C, o nosso sistema operativo vai reservar aqui 500 espaços para números inteiros. Eu não vou desenhar aqui 500, mas imaginem que tem aqui 500 espaços para números inteiros, certo? E faz o quê? Diz que este array chama-se números, certo? E que vai ocupar este espaço todo que está aqui. Começando aqui, aqui e aqui por em diante, até chegar ao final. Portanto, seria aqui o número 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar ao 499. Portanto, isto aqui são 500 números, 500 inteiros. Certo? São 500 números inteiros.
Agora, rapaz, se eu faço, por exemplo, isto aqui, int números, e coloco aqui um asterisco. Isto é um apontador para inteiro, certo? Isto é um apontador para inteiro, certo? Int asterisco números. E agora faço assim, números igual a apontador para inteiro malloc, e vou usar aqui o sizeof int vezes 500. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a dizer para ter um apontador chamado números que vai apontar para um espaço de memória de 500 inteiros. Por outras palavras, eu estou a chegar aqui a um diagrama parecido com isto, estou a dizer assim, números, e aponta para uma coisa assim. Certo? Eu estou a dizer que tem aqui o apontador para 500 inteiros. Olha, não é a mesma coisa? Reparem, eu tenho aqui 500 inteiros e aqui tenho o apontador para 500 inteiros. Não é a mesma coisa? Claro que é. Então eu posso dizer que fazer isto aqui ou isto é a mesma coisa. Isto e isto são iguais. Ok? Então agora eu vou tentar fazer com que vocês percebam em que situação é que vale a pena fazer isto, em que situação é que vale a pena fazer isto. Ok? Há situações em que isto é mais indicado, há situações em que isto é mais indicado. Mas fazer isto ou isto não pode ser errado, porque é a mesma coisa. Ok? Portanto, isto, esta declaração aqui, esta declaração aqui, ou esta declaração aqui, em termos lógicos de programador, para nós que somos programadores, é igual. Ok? Isto é importante vocês perceberem, que isto ou isto são iguais. Está bem? Porque eu estou a mostrar aqui pelo diagrama, isto é memória RAM, que é a mesma coisa. Eu tenho aqui um apontador para 500 números e aqui tenho um array de 500 números. É a mesma coisa. Está bem? O primeiro ponto então é este. Eu posso definir um array como um apontador sem problema nenhum. Agora, porquê é que eu não faço sempre isto? Há um motivo para isto. Então vamos lá ver. Mas antes disso, vamos ver então agora um caso especial, que é o caso que nos vai interessar mais, que é um apontador para estruturas. Para uma estrutura. Pronto, isto é um caso especial porquê? Porque é o caso mais utilizado. Este caso vai ser nos apontadores que nós vamos observar na prática, são os que são mais utilizados. Ok? Eu vou já explicar daqui a um bocadinho porquê que eles são mais utilizados. Fixando aquilo que vocês já viram, eu já mostrei aqui dos arrays e apontadores, também. Então vamos ver aqui um caso de uma estrutura. Tá? Eu declaro aqui então uma struct qualquer, vou chamar struct, sei lá, aluno. Vou chamar essa struct aluno e vou declarar aqui então alguns campos. Por exemplo, um nome, 50 caracteres, morada, sei lá, 80 caracteres, e vamos por aqui, para não ser tudo char, para não ser tudo string, vou por aqui a idade, que é inteiro. Está bem? Então isto aqui é uma estrutura, toda a gente sabe que isto é, não é? Isto é uma estrutura, tem um nome, morada e idade. Ok? Agora, como é que eu declaro um apontador para essa estrutura? Tá? Eu declaro assim. Eu agora vou declarar isto então, uma estrutura, toda a gente já sabe isto, isto é do módulo anterior, módulo 5. Agora, como é que eu declaro um apontador para essa estrutura? Faço assim, struct aluno, o nosso símbolo do apontador, por exemplo, P. Este P, então P, eu vou por aqui à frente, P, é um apontador para uma estrutura aluno. Ok? Então o P é um apontador para uma estrutura deste tipo, que tem nome, morada e idade. Ok? Só um bocadinho que vou mudar de folha. Então já vimos que eu tenho aqui a estrutura aluno, que está aqui. Agora, como é que eu posso fazer
a manipulação desta estrutura com a variável P. É assim. Imagine que eu quero fazer a leitura dos dados. Ok? Por exemplo, fazer a leitura do nome da idade, da morada e idade. Eu faço assim. O nome é uma string, não é? Então faço get s. E agora, para conseguir indicar P no campo nome, normalmente em seus programadores fazem assim. É o P no campo, isto é uma setinha, nome. A setinha no teclado é o sinal do menor e o maior. E o símbolo do maior. Okay? Portanto, é o sinalzinho do menos, não é do menor, é menos, e a setinha do maior. Tá? Isto é o menos, maior. Então ficaria uma setinha, por assim dizer. Okay? Então, porque isto é string, certo? Se eu quero ler a morada, get s, P no campo, morada. E posso fazer, para ler a idade, scanf, percentagem D, P no campo idade. Okay? Esta simbologia é utilizada no C, e eu expliquei isto para mostrar que isto é um caso especial. Okay? Essa simbologia é utilizada no C quando nós temos um apontador para estrutura. Não se esqueçam, o P, eu vou escrever outra vez, já tinha escrito no outro, é um apontador para a estrutura aluno. Para a estrutura aluno. Portanto, se eu fizesse aqui, reparem, isto está correto. Estes aqui estão corretos. Se eu fizer assim, getS p.nome, como nós fizemos no módulo anterior, isto está errado. Isto está errado. Porque o P não é uma estrutura, o P é um apontador. Portanto, isto está errado. Se eu fizer getS, por exemplo, sei lá, P asterisco ponto nome, está errado. Isto também não está certo. P no ponto nome, P asterisco ponto nome, está mal. Muito menos, se alguém fizer isto, getS aluno, getS aluno ponto nome, isto está duas vezes errado. Isto não está só errado uma vez, está errado duas vezes. Porque aluno não é uma variável. Aluno é o nome da estrutura. Isto está errado duas vezes. Portanto, isto aqui nem pensar. Da mesma forma, se eu fizer getS aluno nome, também está errado. Porque aluno é o nome da estrutura. Se quiserem, voltem um bocadinho atrás, vão ver. Está aqui. Aluno é o nome da estrutura. Não é a variável. A variável, eu não tenho nenhuma variável de estrutura. A variável que eu tenho é um apontador chamado P. Ok? Portanto, está tudo errado. Todas as alternativas estão erradas. Está certo? É isto. Está bem? Pronto. Agora vamos ver. Porquê que isto é um caso especial? Porquê que as estruturas mereciam um tratamento especial? Eu vou explicar porquê. Vejam, por exemplo, aqui o exemplo do aluno. Quantos bytes é que vocês acham que tem aqui a estrutura aluno? Pronto, não é preciso de engano. Vamos contá-los. Aqui são 50. Aqui são 80. E aqui são mais 2. Portanto, 50 mais 80 mais 2 são 130 bytes. Cada estrutura. Portanto, muito rapidamente, nós vemos uma coisa. Eu vou fazer aqui, então, um pequeno boneco para vocês perceberem qual é a diferença. Okay? Se eu tenho, por exemplo, um inteiro. Um inteiro são 2 bytes. 1000 inteiros. Mesmo quem não sabe fazer muito bem contas, já sabe que isto são 2K. E se for 1 milhão de inteiros, são o quê? 2 mega. Kbytes, megabytes. Não é preciso fazer muita conta, não é? 1 inteiro, 2 bytes. 1000 inteiros, 2 kbytes. 1 milhão de inteiros, 2 megabytes. Agora, um float são 4 bytes. O que quer dizer que 1000 floats são 4K. 1 milhão de floats são
4 mega. Já estão a ver que tem aqui um crescimento de utilização de memória, não é? Isto aqui é um crescimento de utilização de memória quando eu começo a trabalhar com números grandes. Agora vamos dizer, um aluno. E atenção que essa estrutura de aluno, esta, só tem nome e morada. Eu não tenho cartão de cidadão, não tenho data de nascimento, não tenho número de contribuinte, não tenho essas coisas todas. Senão eu começava aqui a crescer este número, certo? Então, um aluno são 130 bytes. 1000 alunos são 130K. 1 milhão de alunos são 130 megabytes. Ora, não é a mesma coisa termos em memória 4 megabytes e 130 megabytes em memória RAM. Vamos então voltar a perceber o que eu estou a dizer. Conforme eu vou crescendo no número de bytes que a estrutura inicial tem, eu vou crescer quando tenho muitas informações em memória RAM. E aqui a ideia é, se eu tenho que tratar muita informação, eu começo a ter problemas na gestão de memória. E aí o ponto todo dos apontadores é este. Eu já falei disso na aula anterior. Mas vamos então agora fixar este problema. Quando é que eu tenho que usar, quando é que eu sou obrigado a usar apontadores? Quando eu tenho uma quantidade de informação muito grande a tratar. Portanto, quando é que temos de utilizar apontadores? Temos, não é? Não é uma questão de escolha. Temos. Tem que ser. Quando a quantidade de informação a tratar é muito grande. Por exemplo, eu vou dar aqui só dois exemplos. Primeiro, imaginem que vocês estão a trabalhar com software para, por exemplo, a Vodafone, para tratar as mensagens, os SMS, que são enviados em Portugal. Num dia. Vocês têm ideia de quantos SMS são enviados num dia em Portugal? Deve ser à volta de 1 milhão, como estava aqui, deve ser à volta disto. Não sei, se em determinadas alturas, se calhar até é mais. Natal, passagem de ano, Dia dos Namorados, ainda deve ser mais de 1 milhão por dia. 1 milhão de SMS. Outro exemplo. Vocês conhecem a Via Verde, não é? Sabem o que é isto? É o sistema de pagamento de portagens nas autoestradas. Vocês fazem ideia de quantos carros entram nas autoestradas em Portugal num dia? Eu não sei quantos são, mas com certeza são milhares e milhares de veículos que entram nas autoestradas em Portugal. E o sistema é centralizado, tem que ser tudo tratado no mesmo sítio. Okay? Portanto, aqui eu estou a dar dois exemplos, as SMS e os carros que entram numa autoestrada, que são uma quantidade de informação muitíssimo grande. Ok? Então, vamos lá ver. Quando é que eu vou usar, e agora vamos falar das estruturas, que é o tema que nós vamos falar agora. Então, nós temos aqui duas hipóteses. Temos os arrays de estruturas. Então, isto é uma hipótese. E temos outra coisa que nós vamos falar agora, que são as listas ligadas. As listas ligadas são apontadores para estruturas. Então, nós temos, ou usamos arrays de estruturas, ou usamos listas ligadas, que são apontadores para a estrutura. Quando é que nós usamos arrays de estruturas? Ora bem, eu vou ter que parar, que isto vai parar a gravação. Ok, então quando é que usamos arrays de estruturas? Quando a quantidade de informação é pequena, ou quando
sabemos quantas estruturas vamos guardar. Porque isso também é importante. Se eu sei, por exemplo, que na autoestrada, se eu tivesse de saber que na autoestrada quantos carros entram por dia, eu podia usar um array. Mas é que eu não sei, eu não tenho hipótese. Num dia podem entrar 100 mil carros, no outro dia podem entrar 5 mil. E num determinado momento, eu posso ter uma estrada praticamente vazia, posso ter estradas muito pouco ocupadas, por exemplo, de madrugada. As autoestradas estão muito vazias e depois tem uma hora de ponta no domingo que estão muito cheias. Ok? Eu não tenho hipótese de saber quantos veículos estão na autoestrada num determinado momento. Isto é quase impossível de determinar. Agora, listas ligadas, quando é que eu os uso? Ou quando é que eu uso apontadores para estruturas? Quando a quantidade de informação é grande. Eu já dei aqui dois exemplos, os SMS, as autoestradas, os veículos na autoestrada, a quantidade de informação é grande. E quando não é possível determinar a quantidade de estruturas. Portanto, quando eu sei mais ou menos quantas estruturas são e a quantidade não é muito grande, uso arrays. Quando não sei, quando não tenho hipótese de saber e a quantidade de informação é grande, uso listas ligadas. Porquê? Agora vamos ver porquê. Pensem um bocadinho. Porquê? Porque é uma questão de gestão da memória RAM, como eu mostrei aqui neste boneco anterior. Ok? É uma questão de gestão. Ora, vamos pensar. Se eu tenho, por exemplo, um array de inteiros, como eu vos mostrei, um array de inteiros com 1 milhão de inteiros ocupa 2 MB. Certo? Um array de inteiros com 1 milhão de inteiros ocupa 2 MB. Ora, mesmo que eu não tenha nenhum inteiro no array, ou seja, eu não tenho quantidade de informação nenhuma para tratar, o desperdício, entre aspas, de memória RAM é de 2 MB. Ora, 2 MB não é muita coisa. Certo? Portanto, mesmo que eu esteja a desperdiçar muita memória, porque eu posso estar a desperdiçar bastante nesta operação, mesmo assim a quantidade em si não é muita, são 2 MB. Agora, se eu tenho um array com 1 milhão de estruturas e só estou a utilizar 10% daquele espaço, se eu estou a utilizar num determinado momento 10% daquele espaço, eu estou a desperdiçar mais de 100 MB de memória que está desocupada, só que está reservada para o meu programa. Portanto, o meu programa está a reservar memória que não está a utilizar. E desperdiçar 2 MB pode não ser muito, desperdiçar 100 MB de memória pode ser bastante. Então, por isso é que eu, em determinadas alturas, vou me valer das listas ligadas. Mas não é sempre, como eu disse, é só em circunstâncias especiais. Nós vamos ver na parte prática algumas dessas circunstâncias em que vale a pena usar listas ligadas. Ok? Nós vamos ver isto na parte prática deste modo. Circunstâncias em que vale a pena utilizar listas ligadas. Mas isto é claro que não é sempre. Está bem? Penso que eu fiz-me entender que desperdiçar alguma memória acontece sempre. Nós temos sempre algum desperdício de memória. Mas convém não desperdiçar muita memória. Eu já vos expliquei. Se nós temos a memória RAM muito ocupada no PC, o PC vai ficar lento. Os programas vão começar a trabalhar muito devagar. E, portanto, como nós como programadores temos que ser responsáveis pela gestão de memória dos computadores onde o software que nós temos vai ser executado. Okay? Eu penso que aqui foi claro. Nisto, claro que vocês podem depois ter alguma dúvida que haja em relação a isto. Portanto, arrays de estruturas usa-se quando a quantidade de informação é pequena e quando nós sabemos a partir de mais ou menos quantas estruturas vamos utilizar. Se eu não tenho se a informação é muita e eu não sei quantas vão utilizar, é melhor utilizar uma lista ligada. E agora é o último tema que nós vamos ver na aula, o que é e como se gera uma lista ligada. Então vou parar aqui e já vem. Ok.
Então, o último tema desta aula vai ser as listas ligadas. Como é que nós podemos gerir, então, isto, que não é mais do que são estruturas ligadas por apontadores. Portanto, uma lista ligada, nós podemos traduzir isto como uma série de um conjunto de estruturas ligadas, estruturas quer dizer structs, também estruturas aqui são structs, ligadas umas às outras por apontadores. Ok? Portanto, é um conjunto de estruturas ligadas umas às outras por apontadores. Como é que eu crio então uma struct que possa pertencer a uma lista ligada? Primeiro, vamos ver aqui um conceito. Okay? Em termos de desenho, as listas ligadas nós desenhamos assim. Eu tenho aqui uma estrutura, eu vou desenhar aqui uma caixinha, isto é uma estrutura, e a estrutura que eu tenho duas partes. Uma parte que é aqui que tem a informação, vou pôr aqui info, de informação, e a outra parte é um apontador. Este apontador aponta para outra estrutura. Isto aqui, como eu estou sempre a dizer, isto é memória RAM também. Imaginem isto na memória RAM. Então, tem aqui outra estrutura e tem aqui um apontador para outra estrutura. E assim sucessivamente. Por isso é que eu chamo isto de uma lista ligada, porque ela está ligada, estão a ver? Uma ligação por apontadores. E tem aqui, isto pode ter o tamanho que nós entendermos, até chegar a um ponto em que eu tenho aqui informação e não tenho mais nenhuma estrutura. Então tem aqui o fim da lista ligada. Ok? Então isto, em termos de desenho, é o que eu chamo de uma lista ligada. Portanto, tem duas partes. A informação. 2, um apontador para outra estrutura. Tá? Nós temos feito um desenho da memória RAM assim em pé. Se vocês fizessem assim em pé, seria uma coisa assim. Se eu fizesse isto em pé, eu teria então, por exemplo, aqui uma estrutura, certo? Então teria aqui o info, a informação, e depois esta apontaria para aqui para outra estrutura. Tá? Mas é mais fácil fazer o desenho assim do que fazer o desenho assim e assim sucessivamente. Este apontar aqui para outro. E tinha aqui e assim sucessivamente até chegar ao final, ok? Então teria aqui um desenho assim, mas é mais fácil desenhar assim do que desenhar este retângulo assim, mas é a mesma coisa. Tá? Isto aqui é a nossa memória RAM. Eu não canso de dizer isto porque é importante que vocês fixem este detalhe. Primeiro ponto, como é que eu posso declarar, como é que faço a declaração de uma struct deste tipo? Eu vou usar o aluno, que já tinha usado ali naquele exemplo também. Então seria struct aluno. Mas isto para qualquer estrutura é sempre a mesma coisa, ok? Isto é só um exemplo. Então eu tinha o char nome. Eu tinha, era o quê? Deixa eu ver. 50. Char morada 80. E depois tinha o int idade. Certo? E agora, este é o info, esta é a nossa informação. E agora eu quero ter o apontador para outra estrutura. Então vou criar aqui um apontador para outra estrutura igual. Então eu vou ter struct aluno, apontador, e agora ponho aqui uma variável. A variável pode ser o nome que eu quiser pôr. Está bem? Eu vou chamar aqui, sei lá, segue de seguinte. Então este apontador aqui é um apontador para struct aluno. Ok? Este apontador aponta para outra estrutura do mesmo tipo. Então este apontador aqui para outra estrutura. Ok? Então este apontador é que caracteriza, a lista ligada. Eu agora tenho aqui um ao lado do outro. Tá? Esta estrutura não pode fazer parte de uma lista ligada porque falta o apontador e esta pode fazer parte de uma lista ligada. Reparem que a informação é toda igual
esta aqui não pode ser parte de uma lista ligada porque falta-lhe este apontador, e esta pode ser parte de uma lista ligada porque já tem o apontador. Está claro? Então, eu posso, com esta estrutura, fazer este esquema que eu mostrei aqui. Como é que se faz isso? Eu não estou a mostrar, vou mostrar agora como é que se faz isto. Vai ser na parte prática também. Isto é só o conceito. Este apontador permite que eu crie este tipo de estruturação. Ok? Pronto, isto é importante. Eu já mostrei como é que se faz a leitura disto na parte anterior. E agora só mais duas indicações para acabarmos esta aula. Que é: como é que definimos o fim da lista ligada? Como é que nós definimos o fim? Reparem. Está aqui a informação, não é? Info. Imaginem que esta lista tem três campos. Qual é o apontador que estará aqui? Isto é o fim. Qual é o apontador que está aqui? Aqui está o apontador nulo. Então, o apontador nulo de que nós já falamos, o nulo não aponta para lado nenhum, ok? Define o fim da lista ligada. Ou, por outras palavras, vamos escrever de outra forma, que se calhar é mais lógico. Vamos escrever de outra forma. O último elemento da lista ligada tem como apontador nulo. Portanto, eu sei que o último elemento da lista, aqui, este último elemento tem como apontador nulo, porque não tem mais nada para frente. Eu costumo representar este nulo como um X, para não estar a escrever nulo. Põe-se aqui uma cruz. Portanto, isto é importante. O último elemento da lista ligada tem como apontador nulo. Tá? Escrevam isto, sublinhem, isto é importante. Ok? Já agora, vamos ver aqui então o desenho que eu fiz deste lado. Então eu sei que o último elemento, este aqui é o nulo. E o primeiro, como é que eu encontro o primeiro? Porque são apontadores, não é? Como é que eu encontro o primeiro? O primeiro elemento tem que ser indicado por um apontador especial que eu vou chamar, ou posso chamar qualquer coisa, mas eu vou chamar início. Então, o apontador início, vai indicar o primeiro elemento da lista. Então, vamos escrever aqui. O primeiro elemento da lista ligada é apontado por um apontador chamado início. Início porque nós estamos em Portugal, não é? Porque em inglês eles dão o nome a isto. Podem dar o Tom Head, que é a cabeça, ou podem dar um nome qualquer. Nós já vamos chamar início porque estamos em Portugal. Como é que este apontador é declarado? O início. O apontador início é declarado assim. Struct. Certo? Struct. Aluno. Não se esqueçam que estou a falar do aluno. Não é? Início igual a nulo. Struct aluno início igual a nulo. Portanto, o início vai indicar o início da lista ligada. Repeti início, mas tudo bem, vocês percebem, não é? Estou a ficar sem tempo. Estamos mesmo quase a acabar. Sei que isto é muita informação, mas vocês podem tomar nota. Isto é para vocês tomarem nota desta informação toda, para depois no teste não se perderem. Portanto, a declaração do início é isto. E porquê eu digo que isto é igual a nulo?
Vamos lá ver. Porquê? Porque quando a lista é criada, está vazia. Não tem nada. Então, quando a lista está vazia, o apontador início terá o valor nulo. Portanto, quando a lista está vazia, o apontador início vai ter o valor nulo. Por outras palavras, se eu quiser pôr isto por outras palavras, mesma coisa por outras palavras. Quando o apontador nulo, desculpa, o apontador nulo não existe. O apontador início tem o valor nulo, quer dizer que a lista está vazia. Duas formas diferentes da mesma coisa. Quando o apontador nulo tem início tem valor nulo, quer dizer que a lista está vazia. E quando a lista está vazia, o apontador início tem valor nulo. Duas formas diferentes de dizer a mesma coisa. E por último, último termo. Nós, para não dizer elemento, nós chamamos a isto que está aqui, portanto, cada informação que está aqui, junto com o apontador, cada estrutura destas, nós chamamos a isto um nome especial para identificar que isto é uma lista ligada. Cada estrutura destas, nós chamamos isto um nodo. Ok? Isto chama-se, tem este nome, é um nodo. Então chamamos isto um nodo de uma lista ligada. Ok? Esta lista tem 4 nodos ou 4 elementos. Também se podia dizer 4 elementos, mas em programação nós chamamos a isto nodo. Portanto, esta lista que está aqui, que começa aqui, porque aqui é o início, começa aqui e acaba aqui, cada um destes chama-se um nodo. Ok? Pronto, sobre listas ligadas, em termos de teoria é isto. Nós depois na prática, a parte prática deste modo vai ser trabalharmos com listas ligadas. Portanto, vejam bem esta parte que eu acabei de falar, porque vai ter interesse na parte prática. Se bem que na parte prática vamos voltar a isto. Ok? E só para acabar esta aula. A lista ligada não é a única estrutura que nós podemos criar. No entanto, é a mais simples e a mais utilizada. Nós temos outros tipos de listas, de estruturas, como as stacks, as pilhas, as listas circulares, existem listas duplamente ligadas, existe uma série de estruturas que nós podemos criar com apontadores. Isto por si só é um tema muito interessante. Eu só estou aqui a dar elementos básicos, com certeza de que quem vai depois para o ensino superior para estudar programação vai aprender os outros elementos, mas já vai com uma ideia, com uma teoria bastante interessante para ficar muito à frente dos colegas que nunca viram isso à frente. Okay? Então nós vamos parar por aqui. Depois, nos apontamentos, vocês têm isto até um determinado slide, tem a parte de listas ligadas. Depois tem os algoritmos. Os algoritmos eu vou falar na parte prática. Portanto, nós vamos ficar mesmo por aqui. Depois nós vamos continuar este tema só na parte prática. Ok? Então, eu vou parar e até segunda-feira.